Eirene, Shalom Adonai. Deus abençoe a todos, tá? Estamos aqui para mais uma videoaula. Eu tenho sempre cumprimentado a todos com a palavra grega Eirene, e Shalom, a palavra hebraica. É um fato interessante que no século I ou século III havia uma necessidade dos gregos também terem o idioma a versão, né, da Bíblia, para eles ler também, só tinha no hebraico. Então foi feito um pedido, né, pelo o rei do Egito para que pudesse haver, o rei do Egito pediu, né, lá em Israel para que pudesse alguém traduzir. Então foi feito essa tradução com 72 rabinos, 6 de cada um das 12 tribos, né? E em 72 dias foi feita essa tradução, segundo, né, a história. E aí então eles tiveram a oportunidade de ler também a palavra de Deus. No mundo nós temos mais ou menos 6.000 línguas e só 2.000 é traduzida, né, a palavra de Deus. Quer dizer que nós temos ainda 4.000 idiomas aí, ó, precisando dessa tradução. Graças a Deus, né, pela Septuaginta. Inclusive, a palavra Septuaginta é uma palavra latina que quer dizer 70, né? Foram escolhidos 70 homens, né? Na verdade 72, mas 70 homens, né? Pela tradução latina, essa palavra Septuaginta, quer dizer 70, e foi feita essa tradução tão importante, tão maravilhosa que nós temos hoje, né? E é uma das mais confiáveis pelos eruditos, apesar de haver algumas divergências, mas é uma das mais especiais. Mas vamos ao assunto, né, em pauta de hoje, a lição número 10, a intercessão pelos Efésios. Paulo, né, depois da lição passada, aqui após revelar o mistério oculto de todas as suas dádivas, ele agora começa a fazer uma intercessão pelos Efésios. E o textual de nossa lição, ele diz assim: por causa disso que me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos no poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. No textual aqui fala toda a família nos céus e na terra toma o nome, né? Então a família da terra é a igreja de Cristo, somos nós, e a família no céu, né? Há algumas divergências, alguns falam que são os anjos, né, a família que está no céu, outros falam que são os santos, né? Mas o arrebatamento ainda não foi feito, tal, mas dá para entender, família no céu, família na terra só a igreja, e nos céus, se quiser compreender que sejam os anjos, né, cabe a uma sua interpretação. Mas o texto bíblico, né, que nós estamos em apreço aqui é Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Eu vou fazer uma lição rápida, né, senão o tempo não dá. E vamos abrir os assuntos aí tão importantes. Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus.
nós temos aqui, já no primeiro tópico de nossa lição, corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Louvado seja Deus. Irmãos, as riquezas da sua glória. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e limitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Riqueza, né? A palavra de Deus fala em Ageu, né? Acho que é Ageu 2:8, que Deus é o dono do ouro e da prata. E quando fala em riqueza, aguça muito o interesse de muitas pessoas, né? Quem não quer ser rico, né? Quer ser rico, né? Na verdade, a riqueza é o poder aquisitivo, é o poder de consumo, né? Você pode comprar um carro zero, pode comprar uma casa nova, pode viajar, e todo ser humano tem uma ambição, né, de ter um recurso de vida para sobreviver. Mas nós vemos que a riqueza, a prosperidade, né, material não combinam muito com a riqueza aqui que Paulo está falando de Deus. Nós vemos que Deus é o Pai de toda glória, né? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 17, Deus é o Pai de toda glória. Então muitas pessoas se perdem com relação à riqueza. Lê a Bíblia e só pega essa parte de prosperidade, entendeu? Então a onda dos anos 80 sobre a teologia da prosperidade, isso abarcou muitos cristãos que pregam e vivam dessa forma. Não temos nada contra, claro, com a prosperidade material, né? Todos nós devemos ser prósperos, né? Deus faz voto por nossa prosperidade. Só que as pessoas põem o coração na riqueza, põem o coração, né, nas coisas materiais. Por isso que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, né, desviam-se da fé. Desviaram-se da fé e desviam-se da fé. A palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6 traz muito bem esse assunto. Então há pessoas que ficam muito fissuradas com dinheiro, riqueza, né, trabalho. Todos nós devemos trabalhar. Às vezes você fica prestando atenção em pessoas que não é cristão, não é evangélico, né, não segue, às vezes nenhuma religião, e você fala assim: como essa pessoa é próspera? O salmista, né, Asaf, no Salmo 73, se você pegar a sua Bíblia, leia lá depois no Salmo 73, ele ficou preocupado com essas coisas. Como eu sou uma pessoa de Deus, uma pessoa de bem, e não sou rico, né? Mas o ímpio prospera, as pessoas que não falam em Deus às vezes até prosperam. Primeiro ponto, muitas das vezes prospera porque Deus dá chuva para um lado e chuva para o outro. Ele dá chuva para o jardim de todo mundo, ele dá chuva para o pomar de todo mundo, né? De todas as pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da palavra, né? Então, olhando por esse lado, nós vemos que não devemos ficar preocupados se as pessoas estão prosperando, se não estão prosperando. Nós devemos ficar preocupados em levar a palavra de Deus, porque Mateus, né, o evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, você não vai ficar preocupado com a riqueza, mas Paulo aqui fala sobre a riqueza da glória de Deus. Deus é pleno em glória, irmãos. Se for ler lá em Filipenses capítulo 4, em Romanos 2, né? Agora, uma passagem tão interessante, que Deus é pleno em sua glória, é 2 Crônicas capítulo 5, versículo 14, quando ali os sacerdotes, né, não podiam ficar nem em pé,
porque a glória, a Shekinah do Senhor encheu o templo. Quando você está na presença de Deus, naquele culto abençoado, maravilhoso, você esquece dinheiro, esquece riqueza, esquece problemas, esquece tudo, porque ali você está sentindo a glória de Deus, né? Para você que é evangélico, para você que conhece a palavra de Deus, conhece a história, você lembra muito bem Los Angeles, na rua Azusa, onde os irmãos entraram ali no templo, né, naquele lugar, e começaram a adorar, 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 e o poder de Deus caiu ali de uma tal forma que as pessoas esqueceram tudo, esqueceram, né, os problemas, esqueceram. É a mesma coisa nessa pandemia. Se você ficar em casa, assim, de braços cruzados, sem fazer nada, sentado de frente a uma televisão, e não faz um exercício, não exercita a mente na leitura, não exercita a mente na oração, não exercita... vai ficar ruim, vai piorar, né? Então, nós temos que exercitar a nossa vida, a nossa fé. Abraão, nosso pai na fé, ele exercitou, quando Deus falou assim, quero isso, isso e isso, né? E ele pegou seu filho, Isaque, e foi para o Monte Moriá, e ali sacrificar. Por quê? Porque ele exercitou a fé. Se Deus está falando, eu vou fazer. Então, esse primeiro tópico aqui que fala sobre a riqueza da sua glória. Agora, a riqueza da glória de Deus é uma coisa assim tão profunda que nós não conseguimos mencionar, mas basta viver. Procure agradar a Deus, o que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. No item 2 aqui, estou no tópico 1 ainda, né? Fortalecidos em poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada, né? Confirmada, aprovada, com poder pelo Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse, porque todo aquele que aceita Jesus tem o Espírito de Deus. Mas ele pediu para que eles fossem corroborados, fossem confirmados, que Deus podia abençoá-los, dando poder, dando graça, dando glória, mas que ela fosse continuamente revigorada, né? Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente se manter firme, advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter afastado do pecado. Então, Paulo já sabia dessas coisas todas, e ele pediu, Senhor, revigora a igreja, abençoa, para que ela continue, que o Espírito Santo esteja ali, abençoando aquele povo. No item 3 aqui, habitados por Cristo, o apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Para que habitasse, né? Pela fé nos corações dos santos. O pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada e confirmada com poder, né? Revigorada. E agora ele pede, Cristo não... O que também não significa que Cristo não estivesse ali na igreja dos Efésios. No versículo em questão, o verbo grego é katoikein, que significa habitação permanente, em oposição a habitar temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Então, Paulo, ele, né, depois daquela situação ali dos gentios, que conseguiu, né, juntar os estrangeiros e todo formar uma igreja, agora ele pede a Deus que a igreja seja fortalecida, seja abençoada, seja guardada. Irmãos, ser pastor é uma dádiva, ser pastor é uma bênção, mas o pastor ele tem uma vida realmente bastante ocupada, porque o pastor, quando está na sua casa, está orando pela igreja, a responsabilidade que é imposta nas mãos deles, né? Por isso que lá no livro das Revelações, no Apocalipse, né, Deus fala ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor, né, representa o anjo da igreja. Então ele está ali de frente, e a preocupação com o crescimento da igreja, porque o pastor é como aquele que há de dar conta das almas, está na responsabilidade dele. Então essa preocupação de Paulo aqui, ela é cabível, né? É muito interessante que um homem de Deus não se preocupe só com o dinheiro da igreja, com os recursos, só com a parte administrativa da igreja, porque a igreja, irmão, não é uma empresa, não é uma ONG, não é uma organização, simplesmente a igreja é uma agência, né, viva,
que leva a palavra de Deus. Por isso que os pastores, por isso que os líderes têm que ter esse comprometimento, habitados por Cristo. Irmãos, no tópico 2 aqui, arraigados e fundados em amor. Vamos passar para o tópico 2. Primeiro tópico, nós falamos sobre corroborados com o poder do Espírito, as riquezas da glória de Deus, que são imensuráveis, né? O fortalecimento com poder, né? Que o primeiro pedido de Paulo, que a igreja fosse fortalecida com poder, e habitados por Cristo. Essa igreja não adianta, está a igreja muito bonita, muito bem organizada, se não tiver Cristo nela, não adianta ficar nela. Então o primeiro tópico falou sobre isso aí. O tópico 2, arraigados e fundados em amor. O amor, arraigados é enraizado, né? É enraizado ali. Uma árvore, uma plantinha, quando você pega, ela fica enraizada ali, ela começa a receber ali a seiva, né? E vai subindo pelo caule e chega lá na última folha. Isso é arraigado. O amor é a mensagem central. Arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho. O amor do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Irmão, isso aqui é uma maravilha, né? Quando falamos sobre o amor de Deus. Porque falar em amor, irmãos, nós vemos que existe 4 tipos de amor, né? Biblicamente falando, nós temos o amor, né? Teologicamente falando, melhor dizendo, temos o amor eros, né? Que é aquele amor entre marido e mulher, sobre o desejo, né? Físico. Temos o amor filéu, né? O amor entre amigos, ali. Temos o amor estorge e temos o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. Deus, ele ama a mim, ama você. Para Deus não tem acepção de pessoas. É diferente do homem, né? Diferente do ser humano, que às vezes ama um e não ama o outro. Amar não é só, tá falando de namoro, de casamento, não. É o que nós falamos aqui. O amor ágape é o amor verdadeiro, é o amor genuíno, que vem de Deus. Então, quando Paulo fala que o apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. O poder do Espírito. Não, desculpe, eu estou aqui no tópico 2, né? O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. E exercitar o amor, irmãos, a Bíblia fala para amar até os inimigos. Não é amar só aquele que te faz bem, aquele que sorri para você. Mas, irmão Paulo, isso aí não existe. Falar é fácil. Mas amar os inimigos é orar para que eles, né? A pessoa às vezes fala mal de você, às vezes no meio de parente, às vezes dentro de própria igreja, né? Tem às vezes uma contenda, mas isso aí tem que cair por terra. Você tem que orar para o seu inimigo, para que ele tenha paz, para que ele tenha sossego, e com certeza ele tendo paz, tendo sossego, ele vai te deixar em paz também. Se você pagar mal por mal, né? É antibíblico. E aí vai acontecer o quê? Né? Você vai sofrer. Então o amor é a virtude cristã. Por isso que lá em 1 Coríntios 13, acho que é 13, fala sobre a excelência do amor. Acho que é isso mesmo. Fala sobre a excelência do amor cristão, né? E depois no final ainda fala assim, fé, esperança e amor. A fé, a esperança passa, mas o amor lá no céu permanece, né? Então a caridade é tudo. Porque Deus é amor, 1 João 4,8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas. O amor é o resumo da lei dos profetas. Né? Lembra que eu falei numa lição anterior, em lições anteriores, que não era só 10 mandamentos, eram 613. Depois Deus falou, tá bom os 10, para eles nortear a vida deles aí. E depois, em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, é o resumo da lei e dos profetas.
a prova da filiação com Deus e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa revelação, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçados no amor. Alicerçado fala de alicerce, né? Ali, agarrado no amor. Arraigados e fundados em amor. O item 2. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que, sem amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Sem amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. É a mesma coisa, um casamento sem amor sobrevive, né? Você consegue viver 30 anos de casado com a mesma mulher, 20 anos, se não tiver amor? Amor é compreensão, né? Quando você está namorando, vem aquela paixão ardente, né? Você fica aquela coisa toda, a paixão passa e o amor continua. Por isso que lá em 1 Coríntios 13 fala fé, esperança e amor. Depois fica o amor, a caridade, né? Porque essas outras coisas passam. Então, quando uma pessoa casa, se não tiver amor para superar, porque o amor ele sofre, é sofredor, é paciente, é benigno, né? O amor ele supera as crises financeiras, doença, pandemia. O amor ele sustenta, é a base, é o alicerce, é a raiz do lar. Por isso que muitas pessoas casam por estética e beleza, né? A pessoa só por aparência, e aí não vai à frente o casamento, né? Então a vida cristã é sustentada também no amor. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. O amor de Cristo ele excede todo o entendimento, porque às vezes você fala assim, aquela pessoa não presta, mas Deus não olha dessa forma, né? Nós julgamos e sentenciamos de uma forma muito rápida, e o amor de Deus ele é maior em largura, em comprimento, em altura, ele é infinito com relação ao nosso pensamento que é tão finito. Excede todo o entendimento e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Ou seja, a lógica humana não pode medir o amor de Deus. Pode? Às vezes você quer que alguém fale com alguém e que não fale com outro. Deus não é assim. Deus é totalmente diferente do que nós imaginamos e pensamos. Mas como conhecer a Deus então, irmão Paulo? Conhece a Deus através das Escrituras Sagradas, da fé. A palavra de Deus fala em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu ficar enchendo a minha mente de só coisas que não me edificam, né? O mundo passa, essa concupiscência, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, irmão, é que norteia o mundo. Quer as pessoas acreditar ou não, mas tudo é guiado pela palavra de Deus, né? As leis, né? Os juízes, eles esperam, pela palavra de Deus. Eles estudam, né? As leis que é oriundas da palavra de Deus. Então, é o norte para todo mundo, é um guia infalível para todo mundo. Mesmo que você não tenha fé para a salvação, mas você vai usufrutar desse benefício aqui, né? A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Se a pessoa amasse realmente uns aos outros, tem pessoas, irmão, que não falam um com o outro. E paz, meus irmãos, que às vezes até dentro das igrejas, né? A pessoa tem que prosperar
espiritualmente. A pessoa tem que vencer a si próprio, né? Às vezes a gente tem que vencer o diabo, que é o nosso arqui-inimigo, a carne, né? Mas vencer a nós mesmos também. Às vezes tudo que você fala você acha que está certo, mas nem tudo você tem que ponderar, você tem que, que eu falei, dar um passo para trás quando precisar. É por isso que muitas das vezes as negociações, o casamento, a sociedade não vão para frente, porque às vezes a pessoa só quer dar a sua opinião e não quer ouvir a do outro, né? Então, Cristo nos amou e ainda nos ama, e que isso devemos amar uns aos outros. Para você amar um ao outro, né, você tem que ter a sua consciência tranquila, você tem que saber perdoar, tudo parte desse princípio. Porque tem pessoas que estão de mal em família. Às vezes tem irmãos de sangue que estão de mal a vida toda, né? Se não tiver uma intervenção divina, um cristão, né, uma pessoa para intermediar o negócio, para mediar a coisa ali, vai embora, né? E depois que partir para a eternidade, como é que fica? Você não tem chance mais de falar nada. Então, se alguém está nessa situação aí que não quer falar com o outro, não ama, não sabe perdoar, a hora é essa, tá? O amor de Deus, ele é um amor puro, um amor genuíno. É um amor que ele supera, ultrapassa barreiras, né? Tem pessoas que ficam de mal para sempre, não pode. E não deve, que não é bíblico. Muito bem. No terceiro tópico de nossa lição aqui, amados e queridos, esse terceiro tópico aqui ele é bem interessante, né? Deus é muito além daquilo que pedimos e pensamos. Efésios 3:20. As bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. É o que nós falamos, nós somos limitados. As bênçãos de Deus excedem, estou olhando aqui a hora, irmão, porque passa tão rápido, né? Mas eu espero que esteja atendendo a expectativa dos irmãos. A dimensão das bênçãos divinas é muito grande. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, né? Às vezes você pede um negócio e Deus entende que aquilo que você pediu, às vezes você ficou meio enrolado no pedido, não soube explicar direito, mas o Espírito Santo faz entender, né? E você recebe e fala, meu Deus, mas eu estou recebendo até mais do que eu mereço. Já ouviu algumas pessoas falar assim, está tudo bem com você? Graças a Deus, até mais do que eu mereço. É isso aí, realmente é mais do que merece, porque nós às vezes pedimos uma coisa e Deus fala assim, precisa de muito mais do que isso, eu vou dar. E Deus dá realmente, né? Então isso aí é bênção. Paulo declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para que os amam. Às vezes nós pensamos coisas, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, que lá no céu é rua de ouro, é muito mais. Nós nem imaginamos, né? A nossa vida aqui vai a 70, 90, 100, né? Tem um limite, né? É bom você prestar atenção nesse limite aí, tá? Que Deus dê vida longa a todos vocês, a mim também, mas com saúde, para falar sempre das coisas boas, falar sempre do amor de Deus. Então, essas instruções mostram que os pensamentos do Senhor são muito mais do que os nossos. Os pensamentos de Deus, né? Isaías 55:9. São muito mais do que os nossos, os pensamentos do Senhor. O convite para a adoração. Eu quero aqui praticamente encerrar, que fala o convite para a adoração e a glória devida a Deus. Adoração, irmão, às vezes a pessoa interpreta mal. Adoração não é só cantar, não. Eu vou adorar a Deus com esse hino aqui, né? Um exemplo, pega a harpa cristã e fala, vou adorar a Deus com esse hino aqui. Deixa eu ver um que eu conheço, alguma coisa aqui. Esse aqui mesmo. Ouves como o Evangelho nos dá veração. Eu adorei a Deus com esse hino. Adorar a Deus é mais do que cantar. Adorar a Deus é adorar a Deus com nossas atitudes, né? Com os frutos do Espírito, o amor, a benignidade, a paciência, a longanimidade. É você ser paciente um com o outro, perdoar uns aos outros. Uma certa vez o apóstolo Pedro falou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Pisou no meu pé, me xingou, falou mal de mim, eu tenho que ficar perdoando? Falou mal de mim pelas costas, me entregou para fulano de um assunto infundado. Quantas vezes devo perdoar? E Jesus, né? Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro,
Ele falou 7 vezes? Pedro, 70 vezes 7. Para quem sabe fazer conta, né, matematicamente falando, 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49. 490 vezes. Vai fazer conta disso? Deus não vai ficar fazendo conta disso, não. Jesus quis dizer para ele assim, pai, é para perdoar e perdoar e perdoar. Vai conseguir perdoar isso tudo? 490 vezes? Então, se você consegue perdoar 490 vezes, meu amigo, é porque você consegue perdoar, né? Então, o convite para a adoração é adorar a Deus, não é só cantar. Adorar a Deus é, que eu falei, perdoar, é ser benigno, ser paciente, né? Então isso aí é muito... Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Então, convite para adoração. Agora, é claro que, né, cantar também é adoração, estou dizendo que não é, né? Só que toda adoração deve partir de dentro para fora, do nosso coração. Às vezes a pessoa nem canta bem, mas adora a Deus. É claro que se for cantar em público, tudo, tem que ensaiar, tem que preparar tudo direitinho para fazer o melhor para Deus. Mas adorar não é por essas seleções, né, externa que se faz, não. A adoração vem do íntimo, vem do coração. E a glória é devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo, que quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Louvado seja Deus. Irmãos, eu encerro aqui na conclusão, lembrando aqui os 4 princípios basilares, né, dos pedidos de Paulo. O primeiro foi fortalecer a igreja. Os pastores, nós líderes, pedir a Deus sempre que fortaleça a igreja. O segundo é a presença plena de Cristo. Uma igreja, um templo cheio de gente sem Cristo, sem o Espírito Santo, nada adianta, né? Então ele pediu a presença plena de Cristo. Terceiro, o exercício do amor. Pense nisso. Falar em amor, irmãos, fala aqui um ano inteiro, né? Amor, 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 dá para fazer livro. Então, medita na Bíblia, o amor bíblico, né? O amor de Deus, para você se exercitar nesse amor. E o quarto e contínuo crescimento espiritual. Nós estamos crescendo, cada dia crescendo mais espiritualmente. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. E eu despeço aqui, irmão, mais uma vez, com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja em sua família. Em nome de Jesus. Amém.